Fala, torcedor do nosso canal, tudo bem com vocês? Vamos estar trazendo mais um corte aí para estar reagindo junto, né? Agradeço vocês aí mais uma vez a preferência, tá aí dando uma moral pra gente, tá acompanhando todas as notícias do nosso time aqui no canal. Então, separei esse corte, um corte muito bacana, bem completo aí, né? Mercado da bola bem movimentado, muitas notícias aí de bastidores, afinal não tem bola rolando. E com isso aí, o que esquenta mesmo são as notícias de bastidores, né? Separei esse trecho aí, vamos estar reagindo junto. Eu vou pedir a vocês, só que antes, deixem o like ajuda bastante, né? Se vocês gostarem do vídeo principalmente, porque aí o YouTube vai enviar para mais pessoas que vai estar torcendo assim como você. Vamos estar reagindo no final, a gente volta com nossa opinião e também vamos dar uma passada aí, um giro de notícias aí do dia de hoje, tá bom? Vamos lá pro vídeo e depois a gente volta. O Corinthians fez o último treino tático antes da estreia no Campeonato Paulista, que acontece domingo diante da Ponte Preta em Itaquera. Mas o que está movimentando os bastidores do Timão são as notícias em relação ao transfer-ban. O Corinthians deu um passo importante para derrubar essa punição. Pagou aproximadamente 40 milhões de reais para o meia paraguaio Matias Rojas e quitou com antecedência a terceira parcela do acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, ficando então livre do transfer-ban via CBF, mas ainda precisa derrubar o transfer-ban via FIFA. Para isso, tem que pagar o Santos Laguna do México pela compra do zagueiro Félix Torres. Essa dívida é de aproximadamente 40 milhões de reais. O Corinthians negociou com o clube mexicano, vai ficar livre dos juros, então deve pagar aí um pouco mais de 33 milhões de reais, pagamento que deve acontecer ainda nesta semana. No meio disso, os idealizadores do projeto Safiel fizeram uma nova proposta ao clube, se comprometendo a pagar a dívida com o Santos Laguna do México e quitar a dívida com a Caixa Econômica pelo financiamento da Arena, que está em cerca de 550 milhões de reais. Isso, é claro, se os dirigentes assinarem o memorando para dar início ao processo de SAF, um processo que é complexo, né? Principalmente porque o Corinthians teria que mudar o estatuto. Vamos ver os próximos passos disso. Agora, falando então dos jogadores que o Timão está de olho. O novo executivo de futebol, Marcelo Paz, fez consulta pelo volante Alisson do São Paulo, jogador de 32 anos. E tem conversas avançadas com o zagueiro Gabriel Paulista, que está livre no mercado, mas que anteriormente estava no Besiktas da Turquia. Gabriel deve fechar contrato com o Corinthians por 2 anos. Saídas também estão previstas. O zagueiro Félix Torres está bem perto de se transferir para o Internacional. E o volante Maicon está de saída para o Atlético Mineiro, lembrando que o jogador teve proposta para permanecer no Corinthians, mesmo assim preferiu se transferir para o clube de Belo Horizonte. Essas são as informações do Timão, que fica bem pertinho aí de conseguir se livrar das dívidas dos transfer-bans e voltar a contratar. Absolutamente nada no Corinthians. Se eles pagarem, e isso está muito perto de acontecer, aí eles vão poder agora trazer novos jogadores. Já temos o primeiro, o Gabriel Paulista, mas aí vai poder inscrever, Zupac. E assim, dentre os vários problemas que o Corinthians tem na sua gestão, na sua administração, no seu espectro político, existem também as virtudes, né? E nesse momento, o que o presidente Osmar Stabile vem fazendo, junto com o Marcelo Paz, né, que acabou de assumir o futebol, é o que tem que ser feito. O que o Corinthians pagou de boleto nesses primeiros 10 dias do ano, acho que não pagou nos últimos 3 anos, sabe? E é isso. Tem que pagar, tem que pagar, né? E não só tem que pagar para derrubar o transfer-ban, embora a gente saiba que a motivação principal é essa, né? Mais do que fazer o certo é se libertar do transfer-ban. Mas, assim, o Corinthians quitou a dívida com o Matias Rojas, o Corinthians vai quitar a dívida com o Santos Laguna. Só nesses dois, o Corinthians vai gastar 70 milhões de reais com um jogador que é o último reserva da posição e com um jogador que não está lá já faz tempo. Olha só a quantidade de dinheiro que o Corinthians está rasgando, sendo obrigado a rasgar pelos calotes que deu, né? Pagando a questão da CNRD junto à CBF, parcelando o prêmio da Copa do Brasil com os jogadores. Então, assim, nesse começo de ano, o Corinthians está fazendo exatamente o que tem que ser feito, que é tentar organizar a casa dentro do possível. Sim. Qual é o problema disso? De que forma, com que dinheiro o Corinthians está pagando isso? Com dinheiro de receitas futuras, né? O Corinthians está pegando um adiantamento, um empréstimo com a LFU, que nada mais é do que uma espécie de adiantamento. Então, lá na frente, o Corinthians vai ter que
tentar tapar os buracos que está abrindo agora, mas o Corinthians tem que pagar as dívidas de agora, né? E é a maneira que o Corinthians encontrou. E não só pagar o transfer ban, como isso vai acontecer, para poder voltar a contratar, e aí vem o segundo momento, que é o que o Corinthians vai fazer, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? O que o Corinthians vai fazer no mercado? Vai fazer loucura? Vai se endividar mais? Vai contratar um monte de jogador bom para melhorar o time para Libertadores? Aparentemente não, as movimentações mostram o contrário. E, de novo, o Corinthians vai fazer o que é certo, que é diminuir folha de pagamento, contratar jogadores um pouco mais modestos, não comprar direitos econômicos, pegar jogador em fim de contrato, algum tipo de troca, algum tipo de empréstimo. Então, acho que nesses primeiros dias de ano, a gente tem visto o Corinthians fazer exatamente o que tem que ser feito. E, sinceramente, não acho que o Marcelo Paz teria feito o movimento que fez de trocar o Fortaleza mesmo pós-rebaixamento pelo Corinthians, se ele não sentisse que o caminho era esse. Sim. Então, o Corinthians está tendo a chance de fazer algo certo pela primeira vez em muito tempo. Que siga assim. Pois é, vamos mostrar os números do Gabriel Paulista e falamos um pouquinho mais sobre o transfer ban, que deve ser derrubado em breve, se pago em breve. Olha, o Gabriel Paulista pelo Besiktas nesta temporada. 17 jogos, 16 como titular, 94%, 80 minutos por jogo, posses recuperadas 10,5%, duelos aéreos por jogo 3,9% e aproveitamento em passes 89%. E ele está abrindo mão de muito dinheiro para voltar para o Brasil. Depois de muitos e muitos anos, ele está de volta, chega no Corinthians e agora espera o Corinthians pagar. Que torce pro Corinthians. Torce pro Corinthians. Imagino que sim, porque outros clubes também procuravam o Gabriel Paulista e ele escolhe ir para o Corinthians. Espera agora, então, derrubar o transfer ban e ele ser inscrito e chega como titular, André Fury. A grande notícia é a iminência da derrubada do transfer ban para que o Corinthians seja um time de futebol viável, né? A partir daí, como o elenco vai ser montado para esse ano e talvez para os próximos, né, a depender dos movimentos que o clube fizer, é uma etapa secundária. Então, eu concordo com o Gustavo. Eu também acho que o Marcelo Paz não teria trocado o trabalho que ele tinha no Fortaleza para vir operar no Corinthians, operar no melhor sentido, por favor, não entendam mal, se ele não tivesse uma clara ideia daquilo que seria possível fazer e de qual era a conduta que as pessoas para quem ele deve satisfações, que são os tomadores de decisão no Corinthians, pretendiam para o clube. Senão, haveria aí um conflito e seria um movimento da parte dele mal sucedido. Então, assim, é preciso elogiar. Erros cometidos em gestões anteriores, e a gente poderia ficar horas aqui falando a respeito disso, colocaram o clube numa situação desse nível de dificuldade. Transfer ban sem poder contratar, sem poder inscrever, jogador saindo, aqueles que estão chegando precisam, num primeiro momento, acreditar que o Corinthians vai realmente poder, né, efetivar a contratação. Parece ser o caso dessa contratação que a gente acabou de mostrar. E é um bom jogador, titular, nível para chegar e jogar no Corinthians. E independentemente de ser corintiano ou não, já que nós vivemos uma época em que esse tipo de coisa, né, se dissolveu quase, é sempre bom ver alguém que tem uma relação pessoal com um determinado clube a caminho desse clube. As relações ficam melhores, acho que o dia a dia também fica um pouco mais gostoso quando as coisas são assim. E aí conseguimos ter uma ideia mais ou menos do trabalho do Marcelo Paz também, né? Porque é um trabalho mais amplo do que fazia o Soldado. Ô, Zupa, queria que você falasse sobre a chegada do Gabriel Paulista e uma boa notícia para o torcedor. Precisa ver em que condições o Gabriel chega aos 35 anos, né? Vão ser 2 anos de contrato, como trouxe o André Hernan, então até 37 anos. Acho que ele não chega como titular. O Corinthians terminou o ano com a dupla de zaga jogando muito bem. O André Ramalho, que teve altos e baixos na temporada, terminou muito bem o ano. E o Gustavo Henrique, para mim, tirando o Hugo, né? O Hugo é um capítulo à parte. Tirando jogadores de linha, para mim, o Gustavo Henrique foi o jogador mais regular do Corinthians em toda a temporada. Aquele que menos oscilou trabalhando no nível mais alto. Porque o mais regular pode ser o cara que teve nota 2 temporada inteira. Foi regular, mas foi regular para baixo, né? O Gustavo foi muito regular, de uma nota boa
boa a temporada inteira. Então, acho que o Gustavo Henrique é imexível hoje, né? Claro, na zaga do Corinthians. Acho que o André começa como titular, mas o Gabriel Paulista vem para o lugar de elenco do Félix Torres, né? E com mais condições de brigar por essa vaga do que o Félix, do que o Kaká, eventualmente do que o próprio João Pedro Tioca, é um jogador experiente. O Corinthians vai ter uma temporada de Libertadores que vai exigir também liderança desses jogadores. O Maicon, líder, saiu, Romero era um líder, saiu. Então o Gabriel vem com essa experiência para ajudar. Aparentemente vai custar menos do que custa hoje o Félix Torres para a equipe do Corinthians. Então acho que dentro da prateleira de mercado, eu acho que isso é o que o torcedor tem que ter noção. O Corinthians não vai brigar pelos produtos mais valiosos das prateleiras do mercado. Sim. Dentro das prateleiras que o Corinthians é capaz de alcançar, acho que esse olhar para esse tipo de jogador pode ajudar. Diferentemente de outros momentos, o Corinthians tem o time. O Corinthians tem um bom time. O Corinthians tem que melhorar este elenco, tapar alguns buracos e dar mais profundidade para elenco, com jogadores que caibam na realidade do clube, e o Gabriel aparentemente é um deles. E o Marcelo Paz também é esse nome que consegue encontrar. A grande vantagem do Marcelo é que ele é um executivo de futebol que já foi presidente de clube. Então ele conhece o ambiente político e é um executivo de futebol, e isso pode ajudar bastante. E conhece muito bem esses jogadores que também podem chegar no Corinthians para ajudar, né? Olha, Foi de Esporte, só lembrando, tá, que daqui a pouco a gente vai fazer o nosso touch a pedido do André Kfouri. Ele queria muito que a gente colocasse ali nas prateleiras as equipes do futebol brasileiro. Quem é que chega para brigar lá no alto? Quem é que vai ficar naquela parte ali no meio de tabela de Campeonato Brasileiro, mas de outras competições também, e quem é que pode decepcionar? Tudo isso ainda nesse Sport Center com o André Kfouri e também Gustavo Zupac, a pedido do André Kfouri. Olha, vamos falar do Félix Torres também, o Félix Torres que é esse motivo também de transfer ban do Corinthians. E pelo Corinthians, 28 jogos, 25 como titular, 89%, mas foram 28 jogos, tá? Em 2025. 72 minutos por jogo, ações defensivas por jogo 6, posses recuperadas por jogo 3,4, desarmes 1,3. Ele tem um gol marcado. É um jogador de seleção equatoriana e na seleção equatoriana ele vai muito bem, ele joga muito bem. O Corinthians, inclusive, vai em busca desse jogador por isso. Mas o Félix Torres chega no Corinthians, absolutamente tudo começa a dar errado. A torcida começa a pegar no pé dele, a pressão começa a ser muito grande e tá tudo certo entre Corinthians e Internacional. Ele deve ir para o Inter. Um sinal positivo é o Fabinho Soldado conhece o Félix Torres. Se aprovou a chegada dele no Internacional, alguma coisa de bom ele vê no jogador. Eu acho... Do ponto de vista do Fabinho Soldado e a indicação do Félix Torres para jogar no Internacional, é claro que tudo passa pelo período que eles... conviveram e trabalharam juntos no Corinthians, e talvez o Fabinho entenda que o Félix foi prejudicado por muitos fatores que às vezes podem atrasar a carreira de um jogador de futebol, e não necessariamente o período, a exposição que ele teve no Corinthians, a opinião que a torcida do Corinthians tem a respeito dele, por exemplo, representem a essência dele como jogador de futebol, sobre potencial, a parte técnica. O Fabinho, por exemplo, conhece como que esse jogador se relaciona com os demais no dia a dia, aquilo que ele pode representar dentro do vestiário, coisas que normalmente o público não vê, pouco fica sabendo. Agora, por outro lado, externamente, a opinião de fora para dentro, em relação a esse jogador com a camisa do Corinthians, não seria alguém que eu entenderia que outros clubes teriam interesse em contratar. Mas o futebol é um mercado muito benevolente e muito generoso, no bom sentido. Sempre haverá uma mão estendida a alguém que viveu um período ruim, seja como for, porque se comportou mal, porque jogou mal, porque se machucou demais, porque não tratou o clube com profissionalismo, e em outros ares, em outro ambiente, tudo muda e a gente fala, tá vendo, lembra desse cara, naquela época não jogou bem, a torcida não queria nem vê-lo, pintado de ouro, etc. Tomara que esse seja o caso do Félix Torres na sua nova vida no Internacional. Pois é, seria o bom para todo mundo, o Félix Torres indo para o Internacional, porque ele também iria respirar novos ares e aí poderia acontecer aqui no futebol brasileiro, algo que não aconteceu no Corinthians. Falando também sobre o Alisson do São Paulo, porque o Corinthians busca esse jogador, Gustavo Zupac. Isso aí dá para entender. E dá para entender o São Paulo também não querer muita... Tem isso. É claro que o São Paulo vai engrossar, não vai querer negociar,
Mas o Dorival o conhece e gosta muito dele. O Alisson volante é obra do Dorival, né? O Dorival transformou o Alisson no São Paulo no segundo volante. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil de 23 desse modo. O Dorival convocou o Alisson jogou pela seleção. Não sei se ele chegou a entrar em campo, mas o Alisson esteve com a seleção brasileira junto com o Dorival Júnior. O Alisson passou por lesões também que atrapalharam a temporada dele, não foi de sequência, porque infelizmente as lesões o atrapalharam bastante. O Alisson é um cara que tem uma história muito bonita no futebol, de muita superação. Deu uma entrevista emocionante aqui no Bola da Vez, nessa trajetória dele no São Paulo. Dentro dessa perda do Maicon, quando a gente estava falando sobre o papel do Maicon no time do Corinthians, eventualmente o Alisson é um cara que entraria exatamente nesse papel. Sim. Relação de confiança com o treinador, é um cara que tem bom passe, é um jogador mais dinâmico do que o Maicon, mas jogadores de perfis um pouco parecidos dentro de campo. Então, assim, faz sentido dentro da ótica do Dorival e, de novo, das possibilidades do Corinthians no mercado. Faz sentido para o São Paulo também não abrir mão do Alisson. São Paulo teve uma temporada onde ele perdeu todo mundo para jogar. O Alisson é um atleta importante porque o São Paulo também não é um clube que vai ao mercado fazer grandes contratações. O que a gente ouviu ali, né, de bastidor é que o São Paulo chegou a cogitar pedir o Ranieri na troca, e aí acho que não faz sentido para o Corinthians também. Eu não abriria mão do Ranieri pelo Alisson, pensando pela ótica do Corinthians. Mas é o tipo de jogador que o Corinthians pode buscar, em termos de potencial, que o Dorival gosta bastante. Mas é uma negociação complexa de acontecer, porque o Alisson tem contrato com o São Paulo e me parece que ele é um jogador importante dentro embora o Crespo tenha usado mais a dupla Pablo Maia Pablo Maia ou Luiz Gustavo e Bobadilha, e o Luiz Gustavo foi embora, o Alisson é um cara que vai jogar constantemente pelo São Paulo na temporada. E o Corinthians já tem desfalque, logo nesse início de temporada, e é desfalque importante. Temos aí a nota, nesta quarta-feira o meio-campista Rodrigo Garro foi submetido a uma cirurgia em um dos ossos do punho esquerdo. Ele sofreu uma fratura nesse osso durante a partida de volta, na final da Copa do Brasil, no fim do ano passado, diante do Vasco, lá no Maracanã. Garro tem previsão de alta médica ainda nesta quarta-feira, já deve ter tido alta, então. A partir de sexta-feira, o Camisa 8 retomará as atividades no CT Joaquim Grava para se recuperar dessa lesão e também para manter a forma física. Benzedeira vai bem, hein? Osso do punho, Garro também tem tudo, hein? Osso do punho, puxa vida. Ele machucou o punho e precisou fazer uma cirurgia. Mas o Garro toda hora acaba sofrendo algum tipo de lesão. É uma pena pra ele, mas osso... Vai ser mais rápido o punho, deve ser mais tranquilo, né? Não é nada de perna. Torcedor, então tá aí, esse foi o corte que a gente separou, né? Um corte bem bacana, muito completo, com todas as notícias aí do nosso time. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já deixa o like aí pra dar uma moral pra gente, né? Já também se inscreva no canal pra não perder notícia nenhuma. Como eu tinha dito pra vocês, vamos aproveitar aí o vídeo, né, para a gente dar uma passada nas notícias do dia, as notícias aí que estão aquecendo o mercado. Afinal, a gente não tem bola rolando, mas o mercado está muito aquecido, os times se preparando aí para a próxima temporada. Com isso, né, a gente tem a notícia aí de que o Hulk pediu ao Atlético Mineiro uma rescisão ali amigável, né? Hulk querendo acabar com o contrato que tem ali vigente com o Galo. Maior interessado aí é o Fluminense que vem aí atuando bastante no mercado, vem aí fazendo bastante movimentações aí para deixar o time interessante. Aparentemente vai ter um time bem competitivo aí para a próxima temporada. O Fluminense que monitora a situação do Hulk aí no Atlético Mineiro, né? A gente teve aí o Gabigol também, que tá aparecendo já no bid, pode reestrear pelo Santos, deu diversas entrevistas aí, a gente acompanhou aí durante esses últimos dias o atacante dando entrevista, né? Torcedores lá na coletiva de imprensa, e tá ali, o atacante Gabriel está liberado para reestrear com a camisa do Santos. O jogador de 30 anos teve seu nome publicado no bid da CBF e agora depende apenas de comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda para jogar novamente pelo Peixe, né? O Gabigol aí voltando no Santos, tendo aí uma nova oportunidade no clube que o formou. Também tem aí Flamengo encaminha empréstimo do Alan ao São Paulo. Acredito que para o São Paulo é um bom empréstimo aí. Afinal, a concorrência no Flamengo é muito alta. O Alan não conseguiu ter um bom desempenho que fosse sustentável para poder botar
um Pulgar no banco ou um outro volante ali, né? Então o Flamengo tem uma posição ali recheada, ficaria realmente difícil para o Alan, ainda mais com possíveis contratações. Acredito que não contratações não, né? Mas o Felipe Luiz gosta bastante lá do jovem Everton Araújo, então é mais uma concorrência. Então ele faz bem aí, vai para o São Paulo. São Paulo que vive aí momentos turbulentos também na parte de política, né? Então vai se reforçando ali. Mas eu não sei. O Flamengo também, se eu não me engano, estava interessado no Marco Antônio do São Paulo. Não sei se isso aí vai ter alguma coisa a ver, né?